Fala, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula pela comunidade segundo ciclo. Hoje, aula de número 36, propósito e carreira. Como alinhar o trabalho com os valores pessoais. Estava comentando com as meninas aqui antes da aula começar que, na minha visão, esse tópico aqui é um tópico que, na escala de desentendimento da nossa época, aqui, né, na escala de distorção, seja lá o nome que você quiser dar, mas eu vou usar um termo bonitinho aqui que é desentendimento. Para mim, esse é top 2, tá? E justamente por ser top 2, eu acho que ele às vezes não recebe a devida atenção, tá? De muita gente. Hoje eu elenquei como top um relação homem e mulher, né? Então, homem e mulher, casamento, relacionamento, eu vejo muita gente tratando, eu vejo muitos gurus do Instagram também tratando, então eu vejo que tem muita gente olhando. Agora, para esse tópico aqui, eu acho que não tem muito. E aí vem aqui a minha parte de saber, ajudar você a saber se você tem que ficar nessa aula, se você tem que convidar alguém para essa aula de hoje também, tá? Então, vamos lá. Se você é uma pessoa que diz que o seu propósito de vida precisa ser a sua profissão, essa aula é para você, tá? Se você ainda não encontrou um trabalho com propósito e está perdido ainda, essa é uma aula que também é para você. Se você acredita que ganhar dinheiro e ter propósito são coisas opostas, também é para você. Se o seu trabalho não for sua paixão e você achar que está desperdiçando a sua vida, essa aula também é para você, cara, que você fique comigo até o final. Se você tem dificuldades de escolher entre uma vida estável financeiramente ou viver com propósito, também é para você. Ou se o seu propósito de vida não for a sua profissão e você achar que por esse motivo a sua profissão ela não importa, ela é descartável, essa aula também é para você. Então hoje a gente vai tocar em muita coisa, né, que são crises do momento, né? Principalmente com geração Z, né? Se você for no TikTok pesquisar assim, geração Z no mercado de trabalho. É uma diversão aí para horas a fio, porque é uma galera que tá, na minha visão, é a galera que tá mais entrando numa crise desse tópico de hoje, né? Então, essa é uma aula meio que obrigatória para qualquer geração Z, porque eu vou compartilhar uma visão muito interessante para vocês. Vamos lá, então, vamos compartilhar a tela aqui do nosso companheiro de aventuras aqui e vamos começar a abordar os tópicos da aula de hoje. Chegou a imagem para vocês aí? Chegou? Tudo bom, Fabi? Seja bem-vinda, boa noite. Bom, vamos lá, turma. Como eu comentei, essa aula aqui é uma aula que vai mexer um pouquinho nas estruturas de vocês, vai incomodar algumas pessoas que têm crenças fortes e arraigadas, vai dar um alívio para quem está passando por alguns desafios enquanto profissional, né, que está buscando aí algum tipo de propósito de vida e tudo mais, vai dar um alívio, tá? Então, como toda aula a gente começa com uma tese, hoje não vai ser diferente, hoje eu vou explicar para vocês aqui a ideia central. Hoje essa é uma aula que vai ter bastante referência histórica, tá, galera? Porque como eu disse, toda vez que eu vou entrar em assuntos muito polêmicos, eu busco o máximo de referência possível, porque muita gente, como eu disse, tem crenças muito fortes aí. Tudo bom, Camila? Seja bem-vinda. Nayara também. São crenças muito fortes, são crenças muito arraigadas, e eu vou falar o que eu acho e vou falar o que diversos pensadores também acham sobre esse tema, esse propósito. O soco no estômago que eu vou dar em vocês agora é esse aqui, tá? Ó. Propósito de vida, propósito de vida
é diferente de carreira profissional. Essa é a ideia central, carreira profissional. Essa é a ideia central da aula de hoje. Como eu disse, eu falei que eu ia cutucar vocês e vou honrar esta promessa. Galera, vamos lá. Propósito de vida é diferente de uma carreira profissional. Por quê? Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mal, aqui já começa vários diálogos internos que vocês possam estar despertando aí, tá? Mas essa tese aqui não é sobre comodismo profissional, tá? Basicamente, onde está o seu coração, ali que vai estar o seu propósito, tá bom? O problema é que para o nosso momento, né, em 2025, ter que ter um trabalho junto com o seu propósito de vida tá levando muita gente a não ter nem um trabalho, nem um propósito de vida. Por incrível que pareça, é isso, tá? Então, basicamente aqui, o que a gente vai falar é que vão ter pessoas que vão ter propósitos de vida maravilhosos e não vão ganhar um real com isso. Vão ter pessoas que vão ter uma carreira profissional linda e maravilhosa e vão fazer isso sem nenhum propósito, onde o único propósito, às vezes, é juntar um dinheiro que ele nem gasta, né? Vou dar exemplo de dois nomes aqui para vocês. Primeiro nome, não conheço, não li biografia, não sou amigo, nunca tomei um café junto, que é o tal do Barsi, né? O Barsi, ele é o segundo o que eu vi aí na internet de cortes, né? Não assisti nada específico muito longo sobre ele. O Barsi, ele é o maior investidor, salvo engano, né? Com perdão da memória, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. E o que significa que de toda a bolsa de valores, né, toda a B3, a nossa bolsa de valores aqui do Brasil, o Barsi é o cara que tem o maior capital investido enquanto CPF, né? Ele é o cara que mais tem coisa ali. E o que mais se viraliza do Barsi nessa história é que o Barsi, ele é de uma certa forma avarento, né? Ele é um cara que vive muito, muito, muito low profile. Tipo, ele anda, segundo a filha dele, né? Ele anda numa Saveiro, que dá problema direto, mesmo sendo o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Ele é um cara muito do tipo assim, não, não pode gastar, não pode isso aqui e tal. Então, ex- com certeza ele deve ter alguma narrativa que sustente ele ali, né? Mas não é falta de dinheiro. Obviamente, a vida do Barça ali não é escassa por falta de dinheiro. Mas sim por, sei lá, o propósito dele às vezes era só juntar dinheiro e ele tá juntando, né? Mas não desfruta, não usufrui nada. Ao ponto que o segundo nome que eu quero citar para vocês aqui é a Madre Teresa de Calcutá, né? Que é uma mulher religiosa aí que ganhou só o suficiente para poder se alimentar, ainda se alimentava pouco, coitada, que ela era magrinha, pequenininha, e tinha um propósito de vida maravilhoso, entendeu? Não tem, é inegável, né, a gente colocar aqui a Madre Teresa de Calcutá como uma pessoa que não teve um grande propósito de vida, tá? Então, são esses dois nomes, eles são como se fosse do lado do ringue, cada um de um lado do ringue, né? No meu corner esquerdo tem a Madre Teresa de Calcutá, que não ganhou um real com o que ela fez, foi tudo para caridade e doação, né? Ela não era uma mulher de posses em si, porque ela era uma freira, uma religiosa, né? E ela vivia para Cristo. E do outro lado do corner, a gente tem um exemplo como o Barsi, como eu disse. O meu conhecimento sobre ele é completamente raso, é apenas de corte de TikTok, mas do que saiu, né, da bolha ali dos investimentos, sai que ele é um cara muito avarento, e que o dinheiro que ele tem ele não usufrui, não desfruta, só junta e reinveste, e ele já é um senhor já, ele já é bem velhinho, não tão velhinho quanto o Warren Buffett, mas ele é um senhorzinho também que tá ali no fim da vida, já podia começar a viajar, curtir, fazer uns negócios, né, tal, enfim. Mas
Aí agora entra a parte em que eu prometi pra vocês que eu não falaria de cabeça, que eu não bateria a cabeça na pia e começaria aqui a trazer algumas fontes e alguns embasamentos, tá, galera? Essa ideia aqui de propósito de vida diferente de carreira profissional, ela não é novidade, tá? O Maurício não inventou isso. O Maurício está só usando, colocando isso em pauta para vocês. Existe um cara aqui que, por volta aí de uns 400 antes de Cristo, já comentava uma coisa ou outra sobre isso. Até, eu acho que eu até citei esse insight umas duas, três aulas para trás aqui, que é um tal de Platão. Platão, quem não conhece Platão, vai ter dificuldade de entender a partir daqui, mas Platão ele foi um grande filósofo, né, da sua época, como eu disse, ele, por volta de 400 a 300 antes de Cristo, e muito do que a gente tem aí sobre filosofia veio dos livros dele, como, por exemplo, A República, né? E o insight que me despertou essa. Não o tema dessa aula, porque eu já pensei no tema dessa aula, é muito louco, porque as aulas eu penso muito tempo antes. E aí eu só vou comunicando lá no grupo devagarinho. Mas esse tema aqui eu já tinha desenhado ele em novembro. Calhou de ser agora, calhou, parece que Deus vai encaminhando a gente para uma agenda que a gente não faz ideia. Porém, eu vi no TikTok um corte da Lúcia Helena Galvão, né? Até brinquei, você vai lembrar, Estela, que eu brinquei que ela tinha o mesmo timbre de voz que o seu, parecia até um pouco você falando e tal, né? Você lembra disso? Eu falei que ela estava respondendo uma pergunta assim, de um podcast também. O que mais surpreenderia Platão se ele vivesse no ano de 2025? Se ele vivesse na era moderna que a gente está agora, né? Nessa época de pós-modernidade. E aí a Lucilena Galvão disse que o que mais surpreenderia Platão é a quantidade de pessoas que não sabem quem são, né? Ela coloca para gente que a coisa que mais espantaria Platão é que muitas pessoas hoje vivem e não sabem quem são. E aí você fala assim, como não sabe quem são? Pelo amor de Deus. Já tentou responder essa pergunta, quem sou eu? Normalmente a gente começa assim: ah, eu sou formada em engenharia, eu trabalho na Odebrecht e faço isso há 25 anos. Aí a resposta que a gente traz em cima é: não, tá, essa aí é a sua profissão, mas quem é você? Ah, eu sou o pai do Arthur, da Helene e da Joana. Tá, isso aqui é quem você colocou no mundo, mas quem é você? Não, eu sou marido da Laís. Não, vamos lá. Quem é você? A gente tem muita dificuldade de responder quem é a gente. Muita dificuldade de responder quem é a gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai confundir o que a gente tem de título, o que a gente fez, às vezes como tomou, como escolha de profissão, a gente vai confundir isso com quem a gente é de fato, né? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, tá, galera? Não é fácil, ainda mais a gente vivendo num mundo atual tão cheio de de estereótipos, né, materialistas e mundanos e rasos e tudo mais. Mas quando a gente olha aqui, né, pro próprio Platão e o tema da aula, eu aqui em pesquisa, montando essa aula aqui, porque eu sabia que essa aula precisaria de mais concentração para eu poder fazer ela. Platão já falava isso na época, né, em que ele era vivo, tá? Ele, lá naquele livro super famoso dele, A República, ele fala sobre uma ideia de um tal do barqueiro, né? E aí ele usa, é conhecido como a alegoria do barqueiro, tá? O barqueiro, a alegoria do barqueiro é alguém, uma pessoa que cumpre uma função necessária para o funcionamento da cidade, da sociedade, na verdade, mas que não precisa se confundir com o propósito da existência daquela pessoa, né? A gente pensa muito assim, né? Poxa,
o que, o que seria do mundo, né, se todo mundo tem uma frase que é legal, assim, o que seria de uma aldeia se só tivesse cacique, e não tivesse índio, né? Como que seria essa aldeia? Certamente não haveria algumas das funções muito, às vezes, chatas, né? Por exemplo, tá passando o caminhão do lixo aqui na minha rua agora, exatamente agora. E com certeza, se você fosse falar para muitas pessoas, planeja aí uma carreira para você, qual que vai ser o seu propósito de vida, pessoal? Ah, eu vou ser coletor de lixo, coleta reciclado e tal. Nem todo mundo vai ir por esse caminho, nem todo mundo vai pensar assim, tá? Então, essa ideia aqui do barqueiro, né, que é lá do livro da República lá, diz que nem todo homem que conduz um barco precisa ver nisso o sentido da vida dele, percebe? Então, desde lá de 400 antes de Cristo lá, já tem alguém questionando sobre isso. Pensa as profissões mais, as profissões menos, vamos dizer assim, as mais insalubres, né? Não dá para se confundir com aquela profissão. Não dá para você colocar que o seu propósito de vida é XYZ, né? Não sei quantos de vocês aqui têm serviço voluntário ou faz alguma coisa onde, por exemplo, você vai estar, às vezes, sei lá, entregando cobertor, às vezes vocês vão estar cantando na rua para morador de rua, às vezes vocês vão estar fazendo qualquer coisa que não seja o trabalho de vocês e que há propósito nisso. E aí você vê que ali você vai ter um médico, mas você também vai ter, muitas vezes, um balconista, muitas vezes você vai ter uma manicure, entendeu? Todo mundo ali cumprindo um propósito de vida, percebe? Não necessariamente sendo a própria profissão deles, né? E isso aqui reforça a ideia de que o trabalho pode ser só um meio para se sustentar, né? Sem precisar carregar muito o peso de ser um propósito de vida, né? Eu acho que o erro moderno hoje é achar que o trabalho precisa ser, é, precisa ter o significado da vida da pessoa naquela função que ela exerce, naquela função que ela desempenha. Então, quando ele pode ser um suporte para viver o seu trabalho atual pode ser um suporte para você viver algo muito maior. Tem muita gente que, por essa distorção, né, de achar que o que eu faço de trabalho tem que ser exatamente o propósito da minha vida e a minha maior contribuição para o mundo tem que ser o meu trabalho, pode estar impedindo você de viver um propósito real muito maior do que o que você tem, né? Eu citei agora o Platão e a alegoria do barqueiro, mas tem uns caras que são filósofos modernos, né? Vou ter a licença de chamá-los de filósofos. Barqueiro. Não sei se vocês conhecem, é o Renato 38. Ele defende Bitcoin e tal. Ele é uma figuraça, é um carinha que faz podcast de um óculos azul, óculos amarelo. Ele tem uma frase que eu ouvi e não consegui mais esquecer. Ele fala assim: Rapaz, se todo mundo fizesse o que só gosta de fazer, o mundo só ia ter puta e surfista, não é mesmo? Aí eu ouvi isso daí e falei assim, cara, pior que é verdade, né? Assim, de um jeito muito chulo, né? Usando a licença poética aqui de citar o Renato 38 aqui, né? Que é um entusiasta do Bitcoin. Às vezes ele atua como um liberal, às vezes ele atua como um libertário. Ele é muito louco, mas é um cara que fala muitas verdades. Às vezes até incomoda um pouco das coisas que ele fala, mas poucas as vezes eu vi ele errando, porque ele tem muita base também no que ele fala. Ele fala isso. Todo mundo faz só o que gosta, todo mundo só vai ter puto surfista. Falei, porra, tá aí, o 38 tem um sentido aí no que ele fala. Mas isso é só uma brincadeira, só tô usando um exemplo moderno e tudo mais. Porém, tem um aluno desse cara aqui, ó. Um aluno do Platão, que é o Aristóteles. O Aristóteles, ele traz um conceito muito louco, também na minha visão, né? Que colabora com essa visão aqui. O Aristóteles, se Platão foi entre 400 e 300, o Aristóteles foi só 300 ali antes de Cristo, ali nesse meio desse tempo aí, tá? Ele traz o Aristóteles, que é aluno do Platão, né? Eles não são
tão compatíveis em ideias, tá? O Platão ele tem uma parada muito no campo racional idealista, né? E o Aristóteles tem uma visão mais realista, tá? Eles não são necessariamente fechados no jeito de enxergar o mundo. Mas eu acredito que derivou alguns bons pensamentos do que Platão trouxe para ele, derivou no que ele chamou de eudaimonia. Não sei quantos de vocês conhecem esse termo, mas eu vou explicar para vocês. Eudaimonia. Esse conceito aqui de eudaimonia, galera, é, ele pode ser traduzido, essa palavra eudaimonia, como vida bem vivida ou um florescimento humano, né? Pode ser também assim, com o perdão do Maurício aqui, trazendo uma visão também, pode ser até desenvolvimento humano, pode ser, eudaimonia. Para ele, pro Aristóteles, é, o propósito de vida não estava em um trabalho específico, mas no desenvolvimento das virtudes e viver de acordo com a sua essência, tá? Então aqui eu citei Platão porque talvez tenha surgido da semente aqui de Platão, mas aonde eu encontrei mais embasamento dentro do que eu quero explicar para vocês foi nesse conceito de eudaimonia aqui. O propósito de vida é encontrar a excelência em ser humano e viver de maneira virtuosa. É o que o Aristóteles traz. Esse é o propósito de vida de todo ser humano, tem que ser, né? Não é ser engenheiro, não é ser Uber, não é ser lixeiro, não é ser empinador de pipa, não é ser vagabundo, não é ser streamer. É encontrar excelência em ser humano e viver de maneira virtuosa, tá? Então isso significa que você pode ter um trabalho só para o seu sustento e ainda assim viver plenamente se estiver alinhado com seus valores e suas virtudes, tá? Essa é a questão. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês e essa é a tese da aula, tá? A tese da aula é o conceito de eudaimonia. Então percebe que o Maurício não bateu a cabeça na pia e vamos colocar aqui que foi em 3.350 a.C. O Maurício não bateu a cabeça na pia antes de entrar na aula aqui e veio falar para vocês que vocês não têm que trabalhar no propósito de vida de vocês. Pode acontecer. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: muitas pessoas, vão haver as exceções, porém muitas pessoas, na busca por juntar uma coisa na outra, fazer do propósito de vida e o trabalho é o propósito de vida, acaba não conquistando nenhum trabalho nem um propósito de vida. Tá? A gente vai abordar aqui mais ideias, mais uma profundidade maior. Outra coisa que eu vejo também muito foda, acontece com muita gente mesmo. Quando você tenta vincular propósito de vida a trabalho, eu vejo muita gente colocando, às vezes, o dinheiro acima da entrega. Então, o que que isso acarreta? Porra, mal, é trabalho, é dinheiro. Cara, eu muitas vezes tenho opiniões impopulares, opiniões que afastam dinheiro, entendeu? Não no meu trabalho, não na minha função principal, que vocês sabem que a minha função principal, entre todas as funções, mas o que eu faço há 13 anos, né, desde que eu iniciei na vida adulta, é comunicação e marketing, né? Então, assim, isso me ajuda a levar, e não é que eu não faça dinheiro com o desenvolvimento humano, mas eu faço dinheiro com desenvolvimento humano, faço um bom dinheiro com desenvolvimento humano, mas eu não coloco o dinheiro acima da minha mensagem, né? Então, eu vou juntar vocês aqui, que estão, todas vocês, eu tenho certeza que estão buscando vincular trabalho e propósito no mesmo lugar. É, eu venho dar uma opinião tão impopular dessa em dinheiro que eu não vou estar pensando, porque eu corro o risco aqui de, ao posicionar dessa maneira, de vocês se incomodarem, se rebelarem contra esse conceito e não voltar mais aqui, né? Ou sair difamando o que eu faço. Então, é muito comum você ver pessoas que juntam uma coisa na outra, começar a colocar o dinheiro acima da entrega. E aí são aquelas pessoas que você fala assim, cara, esse fulano tinha tudo para ser o maior, o melhor.
mas ele começou a subverter o trabalho dele, a missão dele. Hoje está claramente por dinheiro. Quantas pessoas vocês conhecem que estão num lugar desse? Que você não consegue. Se o cara falar assim, pessoal, eu vou dar, vou fazer uma feijoada beneficente. Você duvida, você acha que o cara vai fazer a feijoada para ele pagar a prestação do carro dele, entendeu? É difícil. Então, assim, o que eu estou dizendo é que não é que vocês não devam trabalhar com o propósito de vida de vocês. Acontece que muitas pessoas, ao tentar vincular uma coisa na outra, não faz nenhum e nem outro. E aí acaba virando, muitas vezes, um enganador, um mercenário, muitas vezes acaba virando alguém que perde muitos conceitos morais e aí desvirtualiza todo aquele propósito lindo, aquela missão maravilhosa, aquela coisa linda de ajudar pessoas. Beleza? Tem também as questões de pessoas que vão ter propósito de vida diferente da profissão, como por exemplo, eu conheço pessoas que querem, que têm como propósito de vida ser mãe. E aí, não é propósito de vida? É menos válido, né? Tem menos valor? Ou então tem pessoas que têm o propósito de vida de cuidar da família, entendeu? Tem menos valor? Eu tenho um propósito de vida. O meu propósito de vida está vinculado à minha família. Ele é parte do que eu faço aqui com vocês e parte a minha família. Então, porque minha família não me retribui com dinheiro, não é propósito de vida? Muito pelo contrário, né? Eu não crio meus filhos esperando que eles me sustentem na velhice. Então, não é propósito de vida? Obviamente que é uma resposta errada, né? Então, essa é a tese da aula de hoje, né? Como que esses dois caras aqui, eles contribuem o nosso entendimento da aula de hoje, tá? O Platão, como eu disse, ele representa uma visão mais idealista, né? Então, o Platão, quando ele começou a falar disso aqui, ele tinha uma busca por um propósito elevado, um significado além do mundo físico, né? Como se fosse, cara, tudo que eu faço aqui, eu estou plantando em algum lugar que não é palpável, muitas vezes, né? E o Aristóteles, ele já tem uma visão mais realista, então ele coloca uma necessidade de encontrar um propósito de vida na prática, na vida cotidiana, né? Então, assim, o erro do moderno, o erro do ser humano aí dos anos 2000, tá em misturar os dois, né? Achar que a carreira precisa ser esse propósito ideal platônico, quando na verdade ela pode ser uma ferramenta aristotélica aí para viabilizar o que realmente importa. Beleza? Tá, ficou um pouco complexa essa aula hoje aqui, mas normalmente eu faço muito mais simples, mas eu quis esse respaldo dessa galera aqui para trazer para vocês um pouco de reflexão e um pouco de segurança e dizer que não é de hoje que se existe esse conflito entre o que eu faço, qual a contribuição que isso tem, trabalho é só dinheiro, não é dinheiro. Como eu disse, eu não acho que a gente não deva nem se abster do mundo físico, do mundo material, como foi o caso da Madre Teresa de Calcutá, nem também ser completamente dinheirista ou materialista, talvez, como está sendo o Barsi, talvez. Não é esse o propósito. O que eu quero trazer para vocês aqui nessa aula de hoje é que muitas vezes o trabalho ele é um meio e não um fim. Tá? Seja o mais lindo trabalho que você for, seja pintar quadro, seja ajudar a gente que está em estado de depressão como terapeuta, seja coletar lixo, seja varrer rua, seja subir prédio, né? Seja você um Oscar Niemeyer da sua profissão, seja você o servente de pedreiro que trabalhou em Brasília, que não vai ter nunca ali, né? Seja, enfim, mas que você consiga entender que trabalho muitas vezes é um meio e não um fim. Então, isso aqui eu já consigo ajudar vocês um pouco a pensar na resposta do quem é você, tá? Quem é você? Cara, se você responder a sua profissão, onde você mora, quantos carros você tem, quantos filhos você fez, quantas vezes você casou, já a gente já está desvirtuando essa resposta, né?
E aí eu acho que ainda a gente não consegue entrar ainda com a quantidade de insumos que eu dei nas aulas, a gente não consegue ainda entrar numa definição completa, mas com certeza vai estar ligado às suas virtudes e à maneira virtuosa ao qual você vive, né? Então, quando me perguntarem quem é o Maurício, quem é a Estela, quem é a Alessandra, lembra sempre que o seu, a sua definição tem a ver com quem você é em essência, nas suas virtudes e como que você viveu, a maneira virtuosa a qual você viveu. Isso define você. Não o carro, não a casa, não a profissão, não a mulher. Sua mulher pesa tanto, se seu marido tem tanto de braço. Cara, não importa. A gente está falando aqui de algo além disso. Beleza, até aqui. Essa foi uma tese mais comprida, mas necessária, porque a gente precisava entender um pouco desses parâmetros para poder começar a conversar agora sobre como evitar do trabalho ser um fim, né? Vou colocar aqui, evitar o trabalho como fim. Trabalho não é um fim, trabalho é um meio, tá, galera? Trabalho como fim. Então, vamos começar aqui elencando para vocês o que leva o trabalho, né? O que leva muitas pessoas a tratar o trabalho como fim e não como meio. Quando, somente no nosso meio, tá, meninas? No nosso meio de terapeuta e numerólogo, etc e tal. A galera fica meio que com vergonha de falar que ainda tem profissão, né, fora da numerologia. Fala assim, ah, não, eu vou fazer a transição tal, mas eu ainda tô no corporativo tal. A gente carrega esse peso meio que de colocar, né, ah, eu tenho que ser full time nesse negócio lindo que é a terapia, a numerologia, o desenvolvimento humano, o autoconhecimento, a espiritualidade. Eu tenho que ser full time nisso. E muitas vezes vem essa cobrança, ela vem de dessa visão distorcida que eu comentei com vocês, né? Muitas vezes o seu trabalho no corporativo pode estar financiando várias coisas, inclusive o seu propósito de vida, né? Pensa, se você começar a prometer, a gente tem, dá um exemplo bem claro para vocês. A gente tem dentro da questão da numerologia, a gente tem um grande inimigo comum nosso, que é a galera que vai trocar letra em nome, que vai vender fórmula de sucesso. Fórmula assim, né? Do tipo, troca uma letra, põe não sei o quê, põe não sei o que lá, é, e você vai arrebentar na sua vida sem fazer nenhum esforço, né? É totalmente a contramão do que a gente ensina. A gente fala assim, ó, teu potencial é esse, você tá fora disso por conta desse motivo, você precisa fazer uma força para se enquadrar nesse caminho aqui que a maré flui melhor para você. Dá um puta trabalho. Não é nada popular, né? Popular é falar assim: olha, Estela, se você colocar dois L's no Estela, certeza que você fica milionária esse ano ainda. Cara, é muito mais gostoso ouvir isso, é muito mais leve ouvir isso do que eu falar Estela. Então, sabe? O seu casamento, sabe a sua filha, sabe o seu cachorro, sabe o seu trabalho. Tá tudo errado, você vai ter que fazer isso, isso e isso aqui para isso voltar pro eixo. Pensa, né? É muito impopular essa mensagem, é muito desgastante você ouvir um negócio desse. Então, eu quero ajudar vocês a enxergarem o trabalho de vocês como um meio, mas primeiro eu tenho que relatar aqui o que pode estar levando vocês a acharem que um trabalho ele é um fim da vida, não um meio para proporcionar outras coisas, tá? Então vamos lá. Primeiro, pode ser redundante, mas eu vou anotar aqui para ficar claro, porque tem pessoa que assiste só os cortes lá e vão ver isso mais é, agregado, tá? Acreditar que o trabalho e o propósito são as mesmas coisas. Então, o que vai levar você a enxergar um trabalho como fim é você acreditar que trabalho e propósito são a mesma coisa. Trabalho e propósito são a mesma coisa. Isso aqui, turma, torna muita gente é, infeliz com o que faz. Muita gente infeliz, porque acha que porque você preenche planilha no Excel, que você não tem impacto nenhum no mundo. Isso torna a pessoa. Vai dormir já, linda. Boa noite, eu preciso. Bons sonhos pra você, viu?
Isso torna você uma pessoa que se fecha para fazer alguma coisa, por exemplo, depois, né? Por que você não pega, sei lá, R$ 200 do seu salário, não compra de marmita, não compra de arroz e feijão e sai entregando por aí, não compra de coberta, não ajuda uma casa, não compra de brinquedo no final do ano e vai distribuir para criança carente? Você pode ter um propósito de vida que pode ser financiado pelo seu trabalho, mas quando você mistura uma coisa na outra, você nem faz propósito de vida, você não contribui em nada com o mundo, com as suas virtudes, e ainda você não consegue trabalhar o máximo de si porque você acha que você está perdendo tempo ali dentro, beleza? Outro erro que muita gente comete, tá? Esperar que a profissão que ela tem vai resolver toda a busca dela por significado de vida, né? Então aqui, esperar que trabalho entregue significado. Entregue significado. Como eu disse, é... Tchau, boa noite. Todo mundo tem uma profissão que vai contribuir em alguma parte da sociedade, mas assim, eu posso falar que um coletor de lixo tem menos função que um médico? Ah, pô, um médico salva vidas, um coletor de lixo não. Cara, você já viram greve desses caras? Como fica a cidade? A crise sanitária, a nojeira que vira o mundo sem um coletor de lixo? Todo mundo tem propósito, obviamente, né? Todo mundo tem uma coisa maior para entregar, mas achar que o seu trabalho tem que entregar um grande significado de vida para você faz você continuar enxergando o trabalho como fim e não como um meio para algo, né? Como eu disse, quando às vezes você se reúne, por exemplo, eu teve o caso lá em Porto Alegre. Quem entrou na água? Cara, entrou na água bombeiro legal, mas entrou na água empresário, entrou na água pedreiro, entrou na água coletor de lixo, entrou na água carroceiro, entrou na água todo mundo, cara. Nessa hora não tinha profissão, nessa hora todo mundo tinha um propósito maior ali, que era resgatar as pessoas, que era devolver a dignidade para aquela galera, que era salvar vidas ali, entendeu? Várias profissões, como eu disse, do médico, engenheiro, advogado, ao cara até que não fazia nada, né, da vida. Percebe? Então, você achar que um trabalho tem que entregar um grande significado vai fazer você continuar enxergando seu trabalho como fim e não como meio para alguma coisa, tá? É, terceiro item aqui é desistir do propósito, desistir, desistir do propósito por não ser a profissão. Propósito por não ser a profissão. Como eu disse, o erro de você achar que uma coisa é igual a outra é você não fazer nada da sua vida, não ter nenhum propósito, né? É, Quantas mulheres, quando viram mães, isso é muito comum, tá? Mulher moderna que vira mãe e tem que ficar em casa 5 meses, 1 ano, 2 anos até o filho atingir uma idade de escola. Elas acham que esse tempo está sendo rasgado, está sendo posto no lixo, está sendo descartado da vida dela. Ser mãe, que merda que é essa? Como assim? Ninguém me paga, muito pelo contrário, tem uma criança cagada na minha frente, chorando. Chega em casa, meu marido ainda quer coisar comigo, não tô me aguentando em pé, não tomei banho o dia inteiro, entendeu? Então, tem muita gente que não tem nenhum propósito de vida, justamente porque não consegue encaixar ele na profissão que exerce, beleza? Esse é mais um erro que a gente comete quando vai olhar para propósito e profissão, tá bom? Um outro erro também aqui, que continua ajudando você a se amarrar, a ver um trabalho como fim, é escolher carreiras que vão contra os seus valores e se sentir vazio por isso, tá? Carreiras contra seus valores e se sentir vazio.
Sentir vazio. Aqui é o que, galera? Aqui são aquelas pessoas que, acho que todo mundo aqui, né, com 17, sei lá, 15, 16 anos. Meu filho tá nessa fase agora, tá? Como vai fazer 13, ele tá nessa fase. Começa a querer saber o que que vai fazer da vida, né? Aí, tipo, ele tem na família, ele tem alguns exemplos, né? Ele tem eu que trabalho como empreendedor, né? Que sou da área da comunicação, também sou da área do desenvolvimento humano, faço minhas paradas aqui, dou minhas aulas, faço meus atendimentos, faço as minhas mentorias, mas também faço reunião com o cliente, falo de negócio, falo de venda, falo de performance, falo de tudo. Ele tem o vô dele que trabalha com farmácia, ele tem um outro vô que trabalha com mecânica, ele tem outro vô que trabalha com tecnologia, e uma tia que é mais acadêmica aí, uma tia que curte uma linha mais acadêmica do estudo científico e tal. E ele tem esse meio que essa inclinação por essas coisas meio científicas. E aí começa, tipo, a pesquisar, começa a querer ver o que que dá certo, o que que não dá, tal. É muito complicado, porque, obviamente, uma escolha que ele fizer agora com um objetivo errado vai levar ele a anos desenvolvendo algo que sequer ele vai gostar. Ele vai, por exemplo, né, quando eu tinha lá meus também, a cidade, 15, 16 anos, eu perguntava para as pessoas, que profissão que dá dinheiro? Que profissão que dá dinheiro? E aí eu queria fazer um curso de faculdade que fosse compatível com essa profissão que dá dinheiro. E eu tive amigos que fizeram isso. Tive amigos que fizeram. Eu não fiz nenhuma faculdade que desse dinheiro. Aí eu fui para comunicação mesmo. É, eu tive amigos que fizeram, por exemplo, engenharia de produção para trabalhar em indústria. Eu tive amigos que fizeram engenharia elétrica, porque já era correlacionado ao ensino médio técnico que a gente fazia junto. Resumo da ópera, nenhum deles. Todos viraram vendedores. Uns de banco, outros de software. Mas nenhum deles seguiu aí a profissão, porque é o que eu comentei aqui, né? Muitas vezes escolheram carreiras que vão contra seus valores e acabam se sentindo vazio, né? Obviamente, se você nasce numa família que todo mundo é médico, por exemplo, a tendência que você seja médico também é grande. Se você nasce numa família que é carreirista de advocacia, né, que são todos juristas, você vai querer seguir uma linha de advogado. Vai nascer um artista no meio ali, com certeza, uma hora ou outra vai nascer. Mas é muito provável que você entre nessa linha de fazer o que todo mundo ali da sua família faz. Mas é curioso que tem muita gente que às vezes escolhe a carreira buscando ser respeitado através dela. Lembra que eu comentei? Ah, ó, quem é você? Ah, eu sou um engenheiro. Tá buscando muito mais esse lugar, o que torna, né, uma escolha muitas vezes contra os seus valores e muitas vezes traz um sentimento de vazio. Por isso que você vê muita gente hoje acordando e falando assim, cara, eu tô há tantos anos nessa profissão aqui, nem sei porque eu escolhi. Para mim, eu acordo e durmo todos os dias pensando só em acabar e ir embora, entendeu? Então, é um ponto de atenção aqui para gente observar nessa daqui, pessoas que escolhem profissões contra o valor, pensando que isso vai definir, que isso vai ser um grande propósito de vida. Tem gente que não tem vocação nenhuma para ser médico. Quantas vezes vocês já passaram em médico que você fala assim, o que que esse cara tá fazendo aqui, cara? Essa pessoa nem olhou na minha cara, ele me examinou com a ponta da caneta, ele fez assim, ó, para olhar o meu problema que eu tinha. Percebe? Então, é complicado mesmo enxergar dessa maneira também, tá? É, mais um ponto aqui, tá? Pessoas que são obcecadas em fazer o que amam. Em fazer o que ama. Mal, tem problema fazer o que ama? Não, não tem problema fazer o que ama. O problema é a pessoa que esquece de que ela precisa se sustentar na vida. Essa é mais para a geração Z, né? É, convido mesmo, de coração, pesquisa na internet assim, ó, geração Z no mercado de trabalho. Cara, é o retrato disso que eu tô falando, tá? Fazer o que ama é muito importante, é legal, é gostoso. Quando você consegue vincular uma coisa na outra, é incrível. Só que
E quando você tem que, né? Eu vou dar um exemplo da Fabi aqui, que já não entrou várias vezes, né, Fabi? Porque tá em viagem, tá tendo que fazer reunião, tá no avião aí, indo de um estado para outro. E eu tenho certeza que ela, se ela pudesse, ela estaria presente em todos os encontros que a gente tem. Mas muitas vezes, né? Com certeza ela ama estar aqui, mas com certeza muitas vezes ela tem que estar fazendo outra coisa pro trabalho dela, porque faz parte, é a vida adulta, né? É difícil quando a gente tenta ficar obcecado nisso, né? Obviamente que não é todo dia que você faz só o que você ama, vai ter dia que você vai ter que lavar um banheiro, vai ter dia que você vai ter que, enfim, vai ter dia que você vai ter que pentear um macaco e tem que fazer. É um erro as pessoas serem obcecadas por fazer só o que elas amam, tá? Obcecada é com C, Maurício, não me vacila. Corrija aqui, ó, com 6. Valeu, Camila. Antes de você falar, eu falei, nossa, o cara escreveu com S. Jesus, vamos pintar aqui. Obcecado. Obcecado aqui. Fechou? Não tem problema nenhum fazer o que ama. Se você consegue fazer só o que você ama, parabéns pra você. Não é a realidade de 99% das pessoas. 99% das pessoas não faz só o que ama, tá? E você achar que você só tem que fazer o que ama, vai fazer você esquecer de que você precisa se sustentar, de que você precisa de um emprego, né? Na pandemia eu tava, na pandemia eu tava com muita gente contratada aqui. Eu tava com umas 12 pessoas contratadas. E tinha gente que não trabalhava de dia. Trabalhava de dia, a pessoa queria ir para academia, de dia a pessoa queria fazer andar na rua, fazer mercado, fazer feira. Ela ia trabalhar só de noite, mas de noite a gente não estava online, a gente não conseguia conversar. Aí você ia trocar uma ideia, a pessoa falava assim: não, é porque pela minha sanidade mental eu tenho que fazer isso, porque senão. Ô, meu amor, calma aí, né? Como assim? Como assim? Não dá, né? Beleza. Vamos lá. Pessoas que não reservam tempo para o que realmente importa além do trabalho, tá? Não ter tempo além do trabalho. Esse aqui é pra galera Faria Lima. Eu já cansei de falar com vocês aqui sobre equilíbrio, né? Muitas vezes até uma certa excentricidade, mas uma excentricidade calculada. Mas não ter tempo para nada além do trabalho faz você ter que ter o trabalho só como fim e não como meio. O que que significa isso? Cara, quanto tempo você dedica, por exemplo, para outras coisas que não o seu trabalho? É muito uma cultura muito LinkedIn isso, né? A pessoa nem levantar do banheiro, nem levantar da cadeira para fazer xixi na própria cadeira dela ali, uma garrafinha, alguma coisa do tipo ali, porque nem para isso ela pode fazer, ela tem que levantar da mesa. Cara, você não ter tempo além do trabalho vai tornar você uma pessoa, um ser inexistente, vamos dizer assim, porque você não vai ter propósito nenhum naquilo que você está fazendo, porque muitas vezes, como eu disse, né, o seu propósito de vida pode ser ensinar Tai Chi Chuan para senhoras no parque da cidade, e elas não vão te dar R$ 1, elas vão se reunir naquele dia, naquela hora, e você vai ter que dar conta disso mesmo sem receber. Pode ser um propósito de vida. Pode ser que o seu propósito de vida seja ler história para idosos no asilo ou para crianças órfãs no orfanato. E aí você vai falar, não, porque você não ganha dinheiro, isso aí é uma merda de um propósito. Não. Mas não ter tempo nenhum além do trabalho é um problema para você, para seu corpo, para sua saúde, para sua família, para todo mundo. Então, equilibrar isso, né? Ajuda você e pode despertar em você um propósito maior. Você pode enxergar que você tem tempo para fazer alguma coisa a mais fora dessa função que você exerce hoje. Beleza? É, aqui. Próximo ponto é achar que vocês precisam monetizar o propósito para ele ser válido, tá? Monetizar o propósito. Eu gosto muito da maneira com que a Dani trata a formação de numerólogos. Gosto muito. Diferente do que ela faz do SVH, por exemplo, né? A Dani, ela pega a formação de numerólogos e ela coloca a formação como uma formação, uma situação profissional. Então, assim, você pode se tornar um profissional dessa área, né? Não necessariamente que você.
só vai ter um propósito de vida se você fizer o que ela faz. Diferente também do SVH, que ela traz mais para proposta, traz mais para uma parada de. Ela não incita tanto, né, o cara ser, uma pessoa ser um profissional de SVH, mas ela coloca muito bem posicionado a formação como negócio mesmo, né, como um trabalho mesmo a ser desenvolvido, é, que você pode encontrar propósito ali. Tem pessoas que veem aquela técnica, meninas, que são agora exclusivamente para numerologia, que vem aquela técnica do profissional de espiritualidade. Aí vê lá e tem um não. Já tive que segurar umas 8 crises dessas com um aluno. É, tá lá escrito não e a pessoa quer ser numerólogo. Aí eu tenho que explicar isso para elas. Falar assim, ó, você pode enxergar a numerologia como um trabalho, ponto. Né? Você pode exercitar isso, é técnica, né? É cálculo, é um negócio que tá totalmente alinhado aí com uma metodologia. Todo mundo que fizer o que você aprendeu vai chegar nesse resultado. Não precisa ter uma conexão elevada, maior e superior para poder fazer isso, né? E já tem gente que consegue, não, tem gente que consegue enxergar na numerologia um propósito lindo de trabalho, mesmo que faça isso. Tem uma colega nossa que faz cura animal, que faz trabalho com animais, e pelo menos de mim ela nunca cobrou. Ela já fez uns 5, 6 negócios para mim de animal e a Dani Mesquita, e nunca falou mal, foi tanto, sabe? E aí vai falar, não, a Dani não tem propósito de vida nenhum nesse daí que ela faz. Muito pelo contrário, eu até acho que ela faz muito mais pelo propósito do que por profissão, entendeu? Então, não é porque você às vezes não monetiza o seu propósito, pensa se o seu propósito de vida é ajudar pessoas em situação de rua. O que que você vai ganhar com isso? Como você vai monetizar isso daí? Ou você vai ficar fazendo vaquinha para dar golpe nos outros em cima de morador de rua? Não vai, né? Bom, enfim, vamos para a última aqui antes é um assunto extenso na minha cabeça. Eu consigo pensar em mais 8, 9 tópicos, mas eu vou encerrar aqui, tá? Sucesso profissional igual sucesso profissional igual a sucesso na vida. Sucesso na vida. Tem uma frase que eu ouvi no antigo chefe meu, que eu nunca esqueço também. Ele falou assim, Maurício, nenhum sucesso profissional justifica um fracasso em casa ou um fracasso na vida, né? E foi da primeira vez que eu ouvi isso daí dessa maneira, naquela situação, naquela temperatura e pressão, que gravou, sabe? Gravou, entrou na minha cabeça. E aí é comum a gente confundir, né? Você olhar uma pessoa que é endinheirada, uma pessoa que é o coroné da cidade, e falar, nossa, essa pessoa venceu na vida. Só que aí você chega de pertinho pra ver, chega bem pertinho mesmo, e aí você vê que é uma pessoa cheia de vícios, que é uma pessoa que ninguém suporta. Mal, você tá falando que todo mundo que tem dinheiro é assim? Negativo. Eu estou dizendo que é um erro você achar que sucesso profissional é a mesma coisa que sucesso na vida. A vida não é só profissão, a vida é várias coisinhas. Valeu, Camila, obrigado. A vida são várias coisinhas. A vida são vários pedacinhos. E trabalho é uma delas. Então, dizer que sucesso profissional é igual sucesso na vida, você vai estar resumindo a vida, como eu disse, ao trabalho, né? Então, o trabalho é um fim, mais uma vez aqui, né? E ver assim é um erro. Então, tem tanta gente que o próprio exemplo da Madre Teresa de Calcutá, ela não tinha profissão nenhuma, né? Ela era uma freira, uma madre. E vamos falar que ela não teve sucesso nenhum na vida, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tem vários outros exemplos, né? Tem vários outros. Se você pegar aí santos modernos, tem várias pessoas que lá, principalmente em regiões de extrema pobreza na África, na Índia, que criam coisas lá que não monetiza isso, mas tem um propósito lindo, transforma a vida de muita gente. Então, esse aqui é mais um erro aqui que a galera comete, vincular uma coisa na outra quando não é. Mal, fechou. Dessas coisas que você falou, eu acho que eu
repito aqui umas três, quatro, cinco, independente de quantas você repete, tá? Independente de quantos você achava, você acreditava que era assim. O que eu vou trazer agora para vocês, essa aula não vai ter ferramenta prática, tá? O que eu vou explicar agora aqui já vai ser, já serão as ferramentas que você vai aplicar aqui. Até porque o maior entendimento que eu quero que você tenha dessa aula é esse aqui, ó. Ter trabalho, opa, tá, aqui. Ter o trabalho como um meio. Ter o trabalho como meio. Fechou? Esse daqui, se você for embora entendendo isso, beleza, essa aula não vai ter ferramenta, não vai ter passo um, passo dois, passo três. Se você só entender que o trabalho é um meio, não é um fim, você já sai daqui muito à frente de, sei lá, 90% da nossa sociedade hoje, tá bom? Então vamos começar aqui para não passar muito da hora hoje. Primeiro ponto aqui, a gente vai ter que definir claramente o seu propósito de vida fora de um contexto de trabalho, tá? Então, definir propósito de vida, propósito de vida fora trabalho. Mas, Mal, eu consigo vincular os dois. O meu trabalho também é meu propósito de vida. Parabéns, você faz parte de 0,001% aí que consegue, tá? Todo o resto não consegue. Então, o que você precisa ter claro é qual que é o seu propósito de vida. Se você for na linha aristotélica, né, o seu propósito de vida vai ser ser uma pessoa, desenvolver as virtudes, né, ser uma pessoa de virtudes e viver essas virtudes. A gente já tem aqui na aula Vida Sexy, a primeira aula eu falo sobre virtudes, virtudes cardeais, falo sobre virtudes teologais, todas elas são é, passíveis de ser desenvolvidas. Cada uma delas é um mundo, tá? Dá 20 aulas cada uma dessas virtudes, mas definir o seu propósito de vida fora do trabalho significa que, independente do que você faça para ganhar dinheiro, né? É, com exceção de OnlyFans e privacy e roubar os outros na rua e sequestrar, que atingem, né, que vão por um caminho completamente oposto ao que é a virtude. Na verdade, você incita vários vícios nesse caminho. Definir claro o que que é o seu propósito de vida. Cara, meu propósito de vida é ajudar pessoas a serem mais alegres. Como que você pode fazer isso? Cara, eu posso pegar um violão, posso ir num hospital num hospital de, sei lá, no setor de oncologia e tocar música lá, tocar Legião Urbana, sei lá. Pode ser um propósito lindo e você pode não ganhar um real para isso. Pode ser isso, tá? Mas, Mal, na verdade, ó, o meu propósito é transformar pessoas. Eu quero, através dos meus conhecimentos em terapêutica, em filosofia, em antropologia, eu quero ajudar as pessoas a serem pessoas melhores e desenvolver nelas, o autoconhecimento, e desenvolvê-las como ser humano. Incrível. Também é um trabalho muito bonito. Esse é o ponto. É um trabalho muito lindo, né? Ah, o meu propósito é ajudar pessoas a encontrar o propósito delas. É um trabalho muito lindo. É um trabalho muito lindo. E você pode fazer isso e chamar isso de propósito de vida, entendeu? Mas também você pode não ser dessa área, não ter vocação nenhuma para isso, ser uma pessoa que aperta o botão da máquina de Xerox e ainda assim ter um propósito de vida fora do seu trabalho, beleza? Então, defina claramente, é, defina claramente aí o que você tem como propósito para sua vida e vá, né? Não vincule necessariamente ao trabalho, tá? Então, vamos para o próximo ponto aqui. Trabalho não pode ser uma prisão para o seu propósito. Trabalho não pode ser prisão para o propósito. O que que é isso? Somente quem faz trabalho voluntário. Já tentou convidar alguém para um trabalho voluntário? Tipo assim, ou vamos. Somente quando tem essas situações de calamidade pública. Ou vamos se juntar para fazer tal coisa para tal região.
Cara, o que você ouve de, cara, não posso porque meu trabalho tá pegando, não posso porque as coisas estão tão difíceis, não posso porque eu tô com tal projeto para entregar. Muita gente trata, vincula o trabalho, né, como um grande motivo para não ter propósito nenhum na vida dela, né? Esse é um problema também, né? E você precisa, tá? Entender que muitas vezes o seu propósito, para que você tenha um propósito na sua vida, você vai ter que, às vezes, negociar com o seu trabalho, você vai ter que tirar um pouco o pé do seu trabalho para poder fazer algo a mais da sua vida, né? Uma vez eu ouvi um cara falando que o trabalho é o que você faz das 9 às 18 e o propósito é o que você faz das 19 até a hora que você vai para a cama. Então, faz sentido. Em algum âmbito faz sentido. Se você é uma pessoa que consegue fazer do seu trabalho seu propósito, incrível. Como eu disse, não é o caso de 99,9% da humanidade não consegue, tá? Então, eu tô falando aqui para a maioria. Vamos lá, terceiro ponto. Terceiro ponto é não ter um emprego que vai destruir os seus valores, né? Então, como eu posso colocar isso daqui? Escolher um emprego que não destrua os seus valores. Escolher um emprego que não destrua os seus valores. Um emprego que não destrua os seus valores. Não destrua valores. Pronto. Senão não vai dar para escrever tudo. Valores. O que é isso aqui, galera? Como eu falei, você não pode trabalhar a ponto de não conseguir fazer outra coisa, a ponto de não conseguir muitas vezes cuidar do seu marido e da sua esposa, muitas vezes olhar os seus filhos, ter tempo de qualidade com os seus filhos, muitas vezes de cuidar do seu corpo, muitas vezes um emprego que faz você tipo transgredir alguns valores seus. Então, vou dar um exemplo. Você entra numa empresa que lá todo mundo trai os seus companheiros, seja o homem trai as esposas e as mulheres traem os maridos. Cara, uma hora de tanto conviver com essa merda, você vai começar a achar essa merda normal. E aí você é o próximo, né? Se isso faz parte dos seus valores, tranquilo, né? Mas se não faz, cara, começa a perceber que o emprego ele é só um meio, né? É comum quando a galera entra em alguns empregos muito legais, né? Do tipo assim, o emprego do cara é, sei lá, no Google, é na OpenAI, só que lá na OpenAI você cheira, todo mundo cheira. Meu emprego meu sonho é trabalhar na Globo. Só que aí você vai ter que fazer teste do sofá com todo mundo que decidir te dar uma oportunidade. Então, esse é um ponto, assim, sabe? Quando você consegue enxergar um trabalho como meio, você não se submete. Essa que é a verdade. Há muitas coisas que você se submeteria se você achar que aquilo é o fim da sua vida. Tipo, não, eu tenho que passar nessa empresa, eu tenho que entrar nesse lugar, tem que ser o quê, porque senão minha vida acaba. Então, presta atenção, que não é bem assim que a banda toca, tá? Outro ponto aqui. Separar paixão, de propósito. Galera, eu adoro estar aqui com vocês. Eu adoro dar mentoria de segunda-feira, mas tem dia que eu preferia ficar, às vezes, e dormir mais cedo, igual vocês também. Eu adoro estar aqui, mas não é toda vez que eu tô nessa paixão, porque paixão vai ser um negócio meio do campo da emoção e a emoção vem e vai, né? Se eu for ter que vincular, muitas vezes, paixão a propósito, eu não faço nem, eu não consigo, né? Paixão é o que você ama, propósito é o que você foi feito para fazer, né? Pensa assim, você vai lá ajudar um morador de rua e ele te xinga, ele manda você embora. Você vai lá, compra 800 brinquedos para entregar no orfanato no final do ano e você bate na porta do orfanato, o cara manda você embora porque as crianças não precisam de brinquedos só no dia 25 de dezembro, eles precisam de comer todos os 365 dias do ano. E eu já vi relatos disso, tá? Nunca bateram a porta na minha cara no orfanato, mas eu conheço um cara que chegou com uma porrada de coisa no orfanato e mandaram ele embora. Falou, vai embora com essa sua merda daqui que é, é,
esse tipo de ajuda aqui não é bem-vinda, né? Então, assim, tem que separar paixão de propósito. Paixão é o que você ama, né? Paixão muitas vezes é você ficar no sofá vendo Netflix com seu parceiro ou com sua parceira. Paixão muitas vezes é você pegar sua família e viajar. E muitas vezes propósito é o que você foi feito para fazer. Então tem que separar, né? Esse, esses dois pontos aí, tem que separar essas duas coisas aí. Beleza? É, abrir. Opa, vamos lá, próximo ponto aqui. Abrir espaço na agenda para o propósito. O que é isso aqui, turma? Eu falo que para a maioria das pessoas, tempo e dinheiro nunca sobra, né? Você já viu aquela galera que fala assim: ah, se sobrar um dinheirinho, eu compro isso daqui. Quando que sobrou? Nunca. Ah, se sobrar um tempo, eu faço tal coisa. Quando que sobrou? Nunca. Então, isso funciona também com o que você quer fazer da sua vida. Vamos supor que você queira é, contar história para idoso nos finais de semana. Só que aí, cara, toda hora alguém inventa algum programa, né? Toda hora alguém inventa, tipo assim, porra, vamos fazer um churrasco, vamos não sei o quê. Ou então você tá sempre cansado de sábado ou de domingo. Ou então você não se programou pra isso, ou você não quer ir sozinho e tal. A verdade é que se você não separar tempo pra fazer o seu propósito de vida, seja ele qual for, não separar, não riscar na agenda assim, ó, tal dia e tal hora eu vou fazer isso, 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 fora do trabalho. Você nunca vai ter um propósito de vida, você nunca vai ver o seu propósito de vida acontecer, tá? É, e aí eu até reforço, você que diz que trabalha com o seu propósito de vida, que vive do seu propósito de vida, você pode ver que muitas vezes o que você faz na hora vaga talvez tenha mais a ver com o seu propósito de vida do que com o seu trabalho de fato, né? Você pode dar uma visão, como eu disse, muito apaixonada, mas o que você faz na sua hora vaga, com certeza, por exemplo, se for cuidar da família, se for ficar com os filhos, você pode ver que muitas vezes aquele dinheiro que você trabalha suado para ganhar, que também é o que você ama fazer, que é o que você foi feito para fazer também, muitas vezes é para sustentar alguns tipos de regalias, alguns tipos de coisas que vão estar ligadas de fato, né, com o seu verdadeiro propósito na sua vida. Beleza? É, Vamos lá para mais alguns pontos aqui para não passar muito, mais uns 2 minutinhos aqui a gente encerra, tá? Vamos lá então. Enxergar a carreira como um suporte para sua vida, não como definição dela. Carreira é suporte, suporte, vírgula, não definição. Quando começou uma moda, não definição. Começou uma moda muito engraçada assim, quando as pessoas, mais os cortes do Marçal, que eu vi os cortes do Marçal, as pessoas na palestra falavam assim: meu nome é João e eu estou capitão da Polícia Militar. Eu rachava o bico com esse negócio, que eu estou médico, eu estou advogado. E aí eu, tipo assim, achei meio ridículo, mas eu fui atrás de entender, né? Falei, por que essa galera fica falando que está? Eu sei que isso não define a pessoa, mas é, 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 eu acho que é falar pra si mesmo, né? Eu não sou ridículo que eu vou falar que eu estou tal coisa. Até porque, como eu estou ajudando vocês aqui a enxergar a definição sobre mim, são as minhas virtudes, não o que eu faço, não o que eu tenho, né? Não o que eu tenho de título, não o que eu tenho de currículo, o que eu tenho de certificado. Mas é interessante você enxergar que a sua carreira ela é um suporte para sua vida material. Ela não é o que vai definir você, né? Tem uma história muito legal do Nosso Lar, não sei se vocês conhecem, um dos livros mais famosos do Chico Xavier, que tem muita controvérsia também sobre a história dele, mas vamos usar só a questão, como chama? A questão literária, né? É, Tem uma baita de uma lição ali, um puta de um cara médico legal pra caramba, topzera, maravilhoso, que quando morreu não era bulhofas nenhuma, né? Era um Zé Ruela que teve que comer um monte de lama até enxergar o verdadeiro propósito da vida.
né? Que era cuidar e ajudar das pessoas que estavam perto dele. Que ele negligenciou isso por toda a vida. Só em questão literária, não em questão, né? Não estou usando um sermão moral aqui sobre espiritismo. Mas eu acho que é isso. Carreira é entender que o que você faz ali é um suporte para você, não é o que te define. Não é porque você é médico que você vai pro céu. Não é porque você é pastor que você vai pro céu. Entendeu? Né? É isso, tá? Acho que é, é isso, tá? Vamos lá para o último ponto aqui, para gente, para gente encerrar aqui e já entrar na discussão com vocês. Crie propósito, propósito e profissão que coexista. Coexista. Que é isso, Mal? Basicamente, é, você pode ter um trabalho e um propósito que não vão ser a mesma coisa, e eles podem coexistir, a verdade é essa, tá? Difícil quando você só tem um trabalho que ele nem te sustenta, muitas vezes, e nem te dá, espaço para você ser algo a mais nessa história. Como eu disse, existe uma pressão muito grande em vincular uma coisa na outra, né? Forçar que um trabalho também seja um propósito de vida. Existe uma pressão muito grande, principalmente agora, principalmente com a geração Z. Então, assim, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser cantor de funk, todo mundo quer ser TikToker famoso, todo mundo quer. Se todo mundo virar cantor de funk, cara, você não vai conhecer ninguém que não seja cantor de funk, vai todo mundo ser, né? Como o Três Oitão falou, se todo mundo for ser só o que quer ser, só vai ter surfista e as do job aí no, no mundo. Mas esse é um ponto, não é que eu sou contra você fazer o que você gosta, mas é que para muita gente o trabalho vai ter essa função mesmo de suporte da vida material, não necessariamente de propósito de vida, para muitas pessoas, 99,9. E você tentar forçar uma coisa na outra vai fazer com que você não tenha os dois. Essa que é a verdade, vai fazer com que o seu trabalho seja uma merda para você, com que você acorde triste, mal todos os dias, com que você se afunde em depressão e você também não vai ter nem tempo para fazer uma outra coisa, porque a sua vida já é uma bosta, né? Então, faça com que o seu propósito e o seu trabalho coexista, tá? Sem forçar que eles sejam a mesma coisa. Se você conseguir, incrível, mas eu ainda convido você a observar o que você faz na hora vaga. Ali vai estar algo ainda mais profundo ainda sobre o seu propósito de vida. E galera, era isso. Passei um pouquinho aqui, passei uns 5 minutos aqui do que eu queria, mas eu acho que valeu, é uma aula profunda. Se vocês é, quiserem tirar do mundo aí pra gente conversar, ver se faz sentido, se não faz, eu cutuquei bastante aqui, como eu falei que ia fazer, mas todo mundo aqui online ainda acho que fez sentido. Quem quiser tirar do mundo aí, fica à vontade. Não, bem complexo, né, Mal? Puxado, Bem, né? bem Chacoalhei, complexo. chacoalhei, chacoalhei, né, Lê? Nossa, bem complexo. E realmente, a gente você entender, né, que o seu propósito muitas vezes tem que estar alinhado com o que você ama, com o que você sente prazer. Às vezes, na vida, no decorrer da vida, você se pega fazendo algo, pô, eu preciso ganhar dinheiro. Mas não é exatamente o que eu quero, não é o meu propósito eu fazer isso, mas eu tenho que fazer para tal. Até você entender, até você juntar, é, é um tempo que você precisa para chegar nisso, né? Sim. E aí que tá, quando assim, a gente vê muitos colegas nossos, ali se formando hoje, já amanhã querendo ser full-time nisso. Né? E aí você vê que nasce neles um Por buraco que que eu não imenso. tenho tanto? Por que que eu não tenho tanto cliente? Por que que não aparece? Por que É, que eu atendo só um? Por que que eu atendo só, né, um por mês? Ninguém. É. E aí, se você pegar o meu discurso sempre é esse aqui. Se você fosse iniciar uma profissão nova agora, quanto tempo demoraria para chegar onde você está com a sua antiga? Sabe? Ou às vezes Então, nem se identificou na profissão e porque o outro ganha muito dinheiro naquela profissão, então é isso que eu vou fazer. é Ah, isso que eu não, vou então fazer. também vou fazer isso.
né? Não Exato. é, é bem complexo. É Eu, complexo. eu quando me formei, né? Acho que eu me formei, fiz junto com a Fabi, acho que a gente fez A juntos, Fabi né, até mandou Fabi? no chat aqui, falou que ela, quando É, se formou que também, eu não ela ficou enxergo nessa direito, pilha. entendeu? É um problema, assim, de enxergar. E você fica meio. É que assim, eu tava com tanta coisa para pensar que eu não cheguei nesse. Eu tenho que. Mas eu não tive medo de. Não, eu tenho um cliente agora, vambora. Vambora Vambora, né? que é sobre isso, né? Sim. Você vai começando, vai errando, vai. Enfim. Mas é bem complexo, é bem complexo. Esse comecinho, te garanto que o comecinho da aula me bugou. Falei, calma, é muito tempo atrás, Aristóteles, não sei o que, né, dá uma. Aí Mas depois você vai eu só quis encaixando, né? trazer desse jeito, Não, Ale, super, super pra show, poder super embasar show. mesmo, pra não falar assim, cara, Uhum. Maurício mais uma vez bateu a cabeça na pia, tá vindo vomitar um monte de merda aqui pra gente. Não, super show. Imagina, É super o show. diferencial TDAH deu das tuas uma. aulas. É o diferencial das tuas aulas, Mal, que você traz todo Exatamente. Mas eu acho que eu vou ter que assistir de novo também. Assim, deu pra entender, mas eu acho legal dar uma assistida de novo pra pegar Sim, mais, sabe? Uma É, outra foi camada, né? legal. Uma É, outra foi camada. muito bom. Não, Mas e legal. eu acho que é bem um processo, que nem eu comentei ali, né? Eu tive todos esses vários passos ali do que você comentou e trouxe o contexto ali, porque. E até hoje ainda tem, né? Algumas partes. Mas eu Sim. digo assim, me formei, tipo, trouxe o. Nossa, tenho que fazer. A Karine sabe bastante, porque eu conversei bastante com ela, até ajudou, inclusive, né, em muita coisa, com insights e tal. Mas a gente sai, às vezes, né, na emoção, assim. Mas é ter Sim. clareza, não é só o que. Mas traz muita segurança também. Você entender, por exemplo, eu era uma pessoa que em determinado momento pensava, putz, se eu sair desse emprego, o que que eu vou fazer? Uhum. Hoje, eu jamais penso isso. Então, assim, claro que não é só por causa disso, porque eu faço outra coisa, mas sim por causa da clareza que todo esse processo traz, né? Sim. Então, assim, é algo que a gente vai também pegando uma bagagem aí, eu acho que trazendo essa clareza. Não dá pra dar uma de, nossa, só porque eu gosto eu vou fazer. Não é assim. É. Às vezes todo o teu propósito e tudo tá no CLT, lá que você trabalha, né? Sabe que eu falo direto, ô, E Fabi? É muito mais fácil pra alguém que tá quebrado, alguém que não tem um gato pra puxar pelo rabo, é, entrar numa dessa de cabeça e estourar, do que alguém que já Uhum, tem uma vida rodando. Alguém que já tem, tipo, um fluxo, uns boletos pra pagar, já tá uhum, ganhando dinheiro e tal. É muito mais fácil, porque a pessoa não tem nada a perder, né? E muitas vezes a gente tem muita coisa a perder de fazer um pulo desse. Então, é mais estruturado mesmo, Fabi. Não é? Você tá completamente certa. Como eu disse, eu acredito que com o tempo a gente vai com uma consistência, separando, né? Como eu falei, você não pode deixar o trabalho engolir o seu propósito de vida, mas você separando o tempo, fazendo isso com frequência, né? Gravando para Instagram, você posta, o seu marido curte, sua mãe curte, sua tia curte, mas ninguém curte, ninguém comenta. Aí você fala, cara, eu vou fazer o próximo post? Vou. Porque é propósito, não é? Sabe? É uhum, algo maior que eu tenho aqui, sabe? Então, quando você vai nessa linha aqui, eu tenho certeza que você tem muito mais chance de tornar o seu trabalho, o seu propósito, com aquilo que você, obviamente, quer profissionalizando, que você veio fazer nesse mundo, do que ao contrário. Tem muita gente que vai tentar fazer os dois, bagunça tudo, pula do avião sem paraquedas, o paraquedas não aparece, não abre, se estabaca no chão, sabe? uhum. É muito louco isso. e cada um tem É o seu isso. tempo, né, na caminhada, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu momento. Exato. Às vezes eu posso fazer o mesmo post que a Fabi e o dela Arrebentar. bombar, Tem arrebentar, todo, e aí você fala, pô, mas eu falei sobre, né, o mesmo assunto, né? Qual que é a É. diferença? O momento tem era todo um aquele, contexto por trás, né, exatamente, disso, a tem gente todo um sabe. contexto. É. E quem, eu acho que mais as pessoas, não sei, talvez seja um pré-julgamento meu. Eu acho que os mais novos querem mais rápido, quer ter o resultado mais rápido, não tem Sim. aquele tempo né? Poxa, como é que faz, né? É. Meu amigo estourou no, como fez esse trabalho, influência e tal, por que que eu fazendo a mesma coisa eu não tenho? Por que eu não estouro? Porque... Então não tem essa calma, esse momento de falar, não, calma, vamos dar uma segurada, vamos trabalhar. Faz o teu papel. Uhum. Faz o que É o que o você, Mal trouxe, né? Querer o Hum. né? resultado pra É, ontem é. É. Aí acaba abrindo mas bem OnlyFans legal. mesmo, não tem jeito. É isso Aí aí. a galera mistura, tipo, ou vai virar divulgar.
trabalhar com casas de aposta, aí vai entrar para os vícios mesmo, sabe? Quando você subverte essa ideia que a gente conversou hoje, a pessoa, ao invés dela desenvolver as virtudes, ela desenvolve os vícios. Ela vai para casa de aposta, ela vai para muitas vezes coisas ilícitas, muitas vezes vai para pornografia e aí, enfim, é isso. A pressa, bendita pressa, não precisa de tanta pressa assim, sabe? É melhor a direção é mais importante do que a velocidade, com certeza. E o que você Com comentou no certeza. final ali também bem legal para fechar, mal prestar atenção que a gente faz nas horas vagas, né? Uhum. Bem, achei interessante. As horas vagas é o que, na minha opinião, é o que mais dá uma pista, assim, cara. Até eu, assim, por exemplo, pô, tô fazendo aqui com vocês a aula tal. Vamos falar aqui do meu tempo na semana, de toda hora útil, de manhã, tarde e noite, o tempo com a parte de desenvolvimento humano seja 30% do que eu faço. Já é uma porcentagem assim aceitável para dizer que é propósito. Se eu conseguisse fazer 80% do tempo desenvolvimento humano, já ia ter muito mais cara de trabalho. Então, na hora vaga, você acha que eu ia ficar escrevendo aula, escrevendo post? Eu ia pegar minha família e andar de carro, ia comer em restaurante, entendeu? Como eu disse, a minha família é um dos meus propósitos, entendeu? Então, não é porque eles não me pagam, eu não crio eles para minha velhice, né? Que não é propósito. Muito pelo contrário. Vai continuar sendo, sabe? Então, ajuda muito a enxergar assim. Muito bom. Parabéns mais uma vez, Mal. E um Top. questionamento Muito bom, importante muito que bom. você falou que quem é você, né? Quem é você? Que Isso é difícil. bem de você. É, Tira, tira, ó, é. tira onde você mora, o currículo que você tem, a profissão que você tem. Tira tudo. Quem é você? Cara, ferrou. Você vai ficar. Vocês vão pensar a semana toda e semana que vem ainda vai ter dificuldade de contar. Com certeza. É difícil. Tira tudo que for aí de. Ah, eu sou alto, baixo, magro, gordo, sou loiro, moreno, careca, cabeludo. Tira a questão física. Moralmente, quem é você? Sabe? De maneira virtuosa, quem é você? Putz, tem que pensar um tantão. Muito bom. Pena que a gente, assim, leva tempo para ir descobrindo tudo isso, né? Isso Uhum. é um processo de percepção mesmo, né? Exato. Mas muito bom ter É. essas dicas aí, muito bom. Eu Ah, vejo muito esse pessoal hoje, assim, na faixa dos 30 anos, que são algumas pessoas que eu conheço. Transição de carreira, em busca disso. uhum. Não, porque isso não faz sentido, isso não está ligado ao meu propósito, então faz transição de carreira, que eu acho interessante. Mas aí eu vejo essa cilada que tu falou, aí a pessoa não fica nem com o trabalho, nem vivendo o propósito, né? Uhum. Porque não é assim instantâneo, né? Agora eu vou achar um trabalho, vou viver o propósito no meu trabalho. Agora eu vou ser Eu coach do achei uma nada. pegada bem bacana essa que tu trouxe, assim, Quando começou a onda do coaching, por exemplo, o que teve de gente que virou coaching, e acho que até foi um dos motivos pelo qual a técnica do coaching mesmo, ela ficou tão banalizada no Brasil. Nos Estados Unidos, cara, é tão sério essa parada, tão sério, que o próprio Tony Robbins, ele se auto-intitula coach. Eu sou coach. O Tony Robbins, que é o número um, o cara comprou uma ilha com coaching. Assim, é o número um do mundo, ele se auto-intitula coaching. E no Brasil os caras escondem, né? Se você fez a formação, você não coloca na bio que você é coach. Você tem vergonha. Muito por conta desse motivo. Tipo, a galera pegou, é uma profissão linda e maravilhosa, obviamente, ajuda muita gente e tal. A galera falou: vou fazer, isso é um propósito de vida que eu tenho, vou tornar disso uma profissão. Mergulhei. No que começou a mergulhar, os boletos começaram a chegar. Começou a subverter. Propósito de vida com ter que pagar boleto. Começaram a prometer mundos e fundos. Começou a picaretagem a aparecer na área do coach. E foi o que desvirtuou. A gente, o brasileiro, sem maturidade alguma para entender o que que é uma questão dessa tão, né, tão aprofundada, fez com que uma profissão morresse ou que se tornasse motivo de chacota. O próprio Pablo Marçal aqui nas eleições, toda vez que se referiam a ele como coach, ele corrigia a pessoa. E foi o que tornou ele quem ele é hoje, coach, coaching.
coaching. Foi o que tornou ele o que ele é hoje. E aí, toda vez que alguém falava assim, o candidato coach Pablo Marçal, ele, pum, dava uma cortada no cara. Você entendeu? É muito louco isso, mas acho que tudo que eu vim falando até aqui junta com essa história, mas percebe que um jeito errado de enxergar para isso subverte toda uma história, né? Aí você começa a ver a galera que começa a acharcar os outros, começa a extorquir os outros e tal. Conheço pessoas próximas a mim que entraram numa dessa também e hoje eu não consigo nem conversar. Tentei conversar uma época, não consegui mais. Sabe, mas é esse caminho aí. É muito doido, é profundo. Eu acho que até eu vou assistir de novo a aula para ouvir o que que eu tô falando também. Mas é isso, é isso. Doideira, mas vamos que vamos, né? Vamos nessa. Não sei se a Karine quer comentar alguma coisa, Karine. Aí a gente, se não quiser, também já encerra já por aqui. Não, tá tudo certo. Concordo aqui com as meninas. Vou ficar pensativa, mas faz sentido, assim, de acordo com o que elas também compreenderam. Não, legal. Bom demais. Obrigado por vocês terem entrado aí, turma. Eu falei que eu ia chacoalhar. Desculpa se algumas de vocês ficaram aí meio mexidas, mas vamos refletir e é só para ajudar mesmo a entrar realmente para conseguir unir, né? Lembra que eu comentei? Dá para fazer os dois, mas não é assim, né? Não é bati a cabeça na pia, vou vir aqui, nossa, virei, já era. Senão daqui a pouco você tá prometendo trocar o nome dos outros para ficar milionário. Então, é isso. Tá bom? Gente, obrigado por terem entrado, obrigado por terem ficado até o final e a gente se vê semana que vem. Não crie uma expectativa de que a aula semana que vem vai ser tão boa quanto essa. Essa aqui realmente, ela foi maravilhosa, mas foi uma luz, uma inspiração. Acho que cada semana que vem vai ser mais normalzinho. Semana que vem é Vai vir, irmão. segunda, terça e quarta, né? É, cara, nem fala. Nossa É Senhora, verdade. 3 dias trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Ave Maria, vamos nessa. Vamos descansar, então descansem no final de semana, hein? Vê se não vão pra churrasco, não vão pra futebol. Fiquem em casa. Beijo, gente. Até semana que É. vem. Valeu, tchau, tchau.